a tendência da Solana está muito forte ainda. Então, significa que a Solana pode chegar até os $70 ainda. A Matic ainda está em tendência de alta, tá? Então, toda vez que tiver queda, vai lá, enche a patinha um pouquinho, compra um pouquinho, vai comprando um pouquinho. E nós temos aí alguns meses para comprar barato ainda. Porque quando esse mercado disparar, ele não vai esperar ninguém. Nós temos aí 52 semanas para comprar ativos mais barato possível e vender o mais caro possível após 52 semanas. Então, agora é só compra. Agora não existe venda, é só compra. 2023 agora para 2024, a gente vai ter um período, na minha visão, de que, na minha opinião, de que vai ser barato comprar a qualquer preço. Independente se teve correção de 50% ou mais ou não, tá? Porque nós estamos lutando contra o tempo, mas não contra o preço. Então o botão de venda não existe para mim mais. Só existe o botão de compra. Não vou fazer trade ano que vem. Eu vou só acumular. Por quê? Porque essa alta foi uma amostragem de que quando as altcoins começarem a subir, a gente sabe quais elas vão subir, quais que vão subir e quais que vão ficar para trás. Certo? Então nós vamos ter muita oportunidade de plantar de novo, mais ainda, e no outro ano colher lucros infinitos. Certo? Então é o seguinte, primeira coisa de uma tendência de alta, tá? Primeira coisa de tendência de alta. Resistência no principal suporte. Beleza. Esse é o suporte principal. $38.000, né? Se mostrou ser a principal resistência. Eu ainda entendo que o Ethereum está devendo entregar um pouquinho mais de alta, tá? Diferente do Bitcoin, ele não bateu os 2.500, que é, na minha opinião, a principal resistência do BTC, do Ethereum, aliás, tá? Eu acho que o Ethereum tem espaço para subir mais. E tem a seguinte questão aqui, ó. Se é uma alta semanal, aonde que o mercado tende a corrigir para continuar subindo? Então ele vai buscar o último topo que ele rompeu, como ou resistência, que ele levou 6 meses para conseguir romper. Então essa aqui começou a primeira resistência em abril, depois em julho ele testou a resistência e apenas final de outubro, né, dia 23 de outubro, ele conseguiu romper de verdade essa resistência, entregando uma tendência de alta, né? Ele mudou a tendência de uma tendência de baixa semanal para tendência de alta. Então nós temos o mais comum de acontecer é Bitcoin retornar à região aí dos $30.200 a $30.500 como suporte. Essa é a correção normal, saudável. O que não seria uma correção saudável, tá? Então, a correção saudável do Bitcoin é ele retorna para 30.500, 30.200, 30.500, segura essa região e retesta novamente os 38.000 para na próxima vez vir romper. É assim que o semanal trabalha, tá? Então hoje o melhor preço para comprar Bitcoin atualmente é 3.200. Esse é 3.200 a 3.500, esse é o principal suporte. 30.500 e 30.200. Isso falando em Bitcoin, tá? Essa é a melhor região de preço. Agora, se eu entender que 2024 nós podemos ter uma onda corretiva no primeiro semestre, ou durante o ano inteiro, ou no primeiro trimestre, e eu considerar a principal região de liquidez, e eu quero encontrar essa região de liquidez, se esse aqui for o topo, ou seja, a gente não sabe se esse aqui é o topo ainda, porque é só uma semana que tá com um pouquinho de queda, tá? Então a gente não sabe se ainda é topo isso aqui. Mas se, repetindo outros anos, ele fechar o ciclo de novembro a novembro, ou seja, um ano de alta, e ele fazer a correção de 50% no Bitcoin, isso nos daria a oportunidade dele encontrar esses preços aqui, ó, de FIBO, tá? Ou seja, um ano para ele trabalhar esse preço aqui, repetindo o padrão de 2019, só que um ano, não 6 meses, certo? Então, existe muita liquidez aqui embaixo, em 25.000, que foi testada recentemente, e o preço disparou, certo? Também gosta daquele padrão, né? Geralmente, quando a tendência é de alta, independente do tempo que leva, quando ele tem lateralidade, o canal lateral, ele rompe para um lado, depois rompe para outro, faz a correção, e dessa correção ele tem a tendência de alta.
Então, assim, na minha opinião, essa é somente a minha opinião, nós ainda vamos ter possivelmente o Golden Pocket aqui, ó. O que que é o Golden Pocket? É, nós vamos ter o Golden Pot, na verdade. Golden Pot, tá? Pote de ouro. Essa região de compra aqui, ó, se acontecer, tá? Não fique deprimido. Se você ver BTC cair, disparar para 25, 24, 22 mil dólares, não fique em depressão. Por quê? Porque essa seria a região mais importante para comprar agora na situação que a gente está enxergando neste momento, tá? Se de fato essa alta terminasse agora, final do ano, tá? Porque a tendência segue sendo alta. Então, no primeiro momento, ó, preço chega a 30.200, 30.500, aqui é uma região que ele vai segurar, tá? Se ele perder essa região, ele vai lá para o Golden Pot, tá? Pote de ouro. Ele vai para esses preços: 26.800, 24.500, 22 mil dólares. Então, quanto mais ele caísse, mais você teria que aumentar a mão e compraria com a mão mais pesada ainda. Lembrando que, independente de queda ou não, o fator compra é muito importante no ano que vem. Isso eu não tenho dúvidas, que comprar ano que vem é obrigação de todo mundo comprar uma vez por semana, uma vez por mês, cada um estabelecendo o tamanho da sua mão, a sua realidade, certo? Então eu estou preparando vocês, a mente de vocês de, meu, ano que vem não existe o botão de vender, não existe vender, existe acumular o máximo de criptomoeda possível para que você consiga vender caro mais para frente, tá? Esse é o máximo aí que pode acontecer, tá? E aí você vê quais essas criptos que mais subiram. Bom, a Solana foi uma das que mais subiu. No momento de ter realização, ela geralmente tem uma realização um pouquinho mais forte, tá? Então ela disparou. Onde é que está o principal suporte da Solana? 32 dólares por unidade. Esse é o principal suporte dela agora. É onde, por exemplo, dessa correção aqui, ele pode corrigir do topo anterior 50%. Por quê? Porque ativos que disparam muito rápido, eles tendem a corrigir 50%. Ela disparou 267%, é normal ela corrigir 50% desse movimento. É bem comum de acontecer. E aí, como é que a gente sabe se ela tá para corrigir? Bom, primeira coisa, sobre compra no semanal. Muito forte. Semanal 80 geralmente é indicativo de topo semanal, tá? Aí você tem no gráfico diário ele querendo apontar um pouquinho a banda, mas ele já fazendo aqui, ó, 3 topos no gráfico diário, ou seja, ele entregou a alta muito forte, só que agora ele está testando o suporte de 70. Só vai enfraquecer no momento que acontecer dele perder os 70, assim como aconteceu com o BTC. Então eu posso ler da seguinte forma: a tendência de alta da Solana está mais forte que a do Bitcoin. E a do Bitcoin está começando a ceder agora. Então a tendência de alta do Bitcoin continua forte, mas não tão forte quanto a da Solana. A tendência da Solana está muito forte ainda. Então significa que a Solana pode chegar até os 70 dólares ainda, antes de fazer uma correção mais forte, tá? E qual é a correção máxima de uma tendência de alta, né? Bom, é só vocês pegar aqui do passado, ó. Você pega as correções, ó, tem correções das mais variadas. Tem essa correção aqui, ó, uma correção 35%. Essa correção já foi uma correção um pouco mais profunda, 66%. Tá? Então, essas correções, cara, Solana cai 50%, cara, é hora de comprar, não é hora de vender. Se você vender enquanto ela estiver na correção, você vai estar vendendo ela muito barato.
E nós estamos numa fase que é o seguinte: comprou, segurou. Por quê? Não aceita vender mais barato do que você comprou. Se você comprou lá 55, não tem problema, porque ela tende a valorizar mais depois do halving do Bitcoin, depois do bull market, ela vai ser mais valiosa do que tu comprou. Então, por mais que ela possa ficar algumas semanas caindo 50%, ou às vezes até 3 meses caindo, e ela cai um total de 50%, não tem problema, porque ela já inverteu a tendência semanal. E você quer comprar ativos a favor de uma tendência de alta semanal. Então a Solana ela está em uma tendência de alta semanal. Mesmo que tenha correções que podem levar aí 2, 3 meses dela caindo 50%, não tem problema. Você vai comprar um ativo que já inverteu a tendência de alta semanal. Ou seja, ela puxa de volta para continuar subindo, tá? Então agora é só compra. Agora não existe venda, é só compra. Aí tu pega, por exemplo, a Avalanche que subiu muito forte recentemente, tal como a Solana, subiu muito forte, também tem espaço para fazer uma correção. Topo anterior, $11. Então é isso. Elas têm uma disparada de 100%, 200%, 300%, elas têm umas correções de 20, 30, 40%. Em tendência de alta semanal, compre toda a correção. Então toda vez que tiver queda, vai lá, enche a patinha um pouquinho, compra um pouquinho, vai comprando um pouquinho. Certo? Ah, mas inverteu a tendência para baixo no semanal. Cara, questão de lutar contra o tempo, não contra o preço, não importa. Quanto mais ela cair desse topo aqui, mais com desconto você vai estar comprando uma tendência de alta semanal, tá? E nós temos aí alguns meses para comprar barato ainda. Porque quando esse mercado disparar, ele não vai esperar ninguém. Ele não vai esperar a gente, não vai achar que o mercado não tem pena. Ele não serve para fazer a gente ganhar dinheiro assim fácil. É jogo de paciência. Então 2024 é o ano da paciência, cara. Deixa corrigir, beleza, vai comprando toda semana. Ah, testando a média, vai comprando toda semana. A métrica ainda está em tendência de alta, tá? Topos de fundos ascendentes, ainda não inverteu. Gráfico de 4 horas. Entrou em sobrevenda? Não. Quando entrar em sobrevenda, aumenta a mão. No gráfico de 4 horas, né? Ah, mas tem divergência e tal. Sim, ela está em correção. Ela está corrigindo realmente. Mas deixa ela corrigir. Correção saudável, vem até aqui, pau, sobrevenda, compra. Bateu IFR, sobrevenda, compra. Aqui é compra, não é venda, tá? Pois a tendência semanal está em alta. Então são 52 semanas que eu posso dizer, ó, nós temos 52 semanas para comprar ativos baratos e vender mais tarde mais caros. Estamos aí 52 semanas para comprar ativos mais barato possível e vender o mais caro possível após 52 semanas. Certo? Então, assim, mesmo que caia, compre aos poucos. Ativos bons que vocês têm interesse de que vocês têm interesse de acumular, tá? Então toda queda agora é compra. Toda queda é compra. O Crypto Blinders vai ser oficialmente fechado, não vai mais existir o Crypto Blinders depois. Então o link do Crypto Blinders eu deixei com o desconto já, eu baixei o preço, é o preço último, preço final do ano. Ele vai agora ficar fora do ar definitivo. Aliás, ele vai estar no ar, né, para as pessoas estudar, mas ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o Crypto Blinders, é para aquelas pessoas que querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade, position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado de cripto.